Todos nasceram em pecado, né? Então como é que explica o que os calvinistas defendem, que uns foram eleitos para a salvação, e dentro deste pensamento, se uns foram eleitos para a salvação, isso quer dizer que outros já foram predestinados à perdição? Quem diz isso? Geralmente são as vertentes calvinistas, né? Os predestinados, os eleitos. Se falar que tem um grupo de eleitos, isso quer dizer que tem um grupo que não é eleito e esse já é predestinado à perdição. A predestinação nada mais é do que um pré-destino que pode ser mudado. Ah, mas Deus é soberano, Deus não muda. Muda. Ele tinha predestinado todo o povo de Israel a entrar em Canaã. Não tinha? Tinha. Entrou todo mundo? Não. Entrou os que nasceram no deserto e Josué e Caleb. A minoria. Ele tinha predestinado que a cidade de Nínive seria totalmente destruída. E destruiu? Não. Então pronto. O povo se arrependeu. Ah, mas a Bíblia diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Aqui não fala de uma escolha tipo de eleição. Fala da soberania de Deus, fala de Deus como alguém que é onisciente e sabe o futuro, porque a Bíblia diz também que o ímpio foi criado por dia da destruição. Quem é o ímpio? Os ímpios vão perecer. Deus sabe quantos ímpios vão perecer? Deus sabe. Porque ele os destinou à ira? Não, por causa da sua onisciência, não é porque Deus destinou alguém. Então, se a gente for pensar assim, Deus não morreu por todos, Jesus não morreu por todos, embora a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não é? Alguns aqueles seleptos, aquele grupinho. E outra coisa, esse negócio de eleição, como que você sabe que você é eleito? Qual a certeza que você tem que ser eleito? Uma vez salvo para sempre. Mas como que você sabe? Vou desviar mais. Tá, mas como que você sabe que você é salvo? Aí fica difícil. Se todo mundo achar que é salvo, como é que vai fazer? Vivendo a vida que leva e acha que é salvo, né? Não, porque uma vez salvo, sempre salvo. Se a salvação você não pede. Agora, aonde tem um texto saber que isso não pede a salvação? Tem que dizer que pede. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Se você não manter santidade, seguir a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então é um processo. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, até que cheguemos à estatura de Arão perfeito. Não é salvo, salvo. Não é salvo, salvo. A salvação é manutenção. Você vai mantendo. Ah, mas a Bíblia diz, Jesus falou que Judas se perdeu e tal. Sim, diz mesmo que ele se perdeu, que ele era o filho da perdição. Sim. E por que ele se perdeu? Por que a Bíblia diz que ele se perdeu? Por causa da onisciência de Deus. Judas poderia ter se arrependido? Poderia. E por que ele se matou? Porque ele teve remorso, não teve arrependimento. Ao contrário de Pedro, que teve arrependimento foi até Jesus. Ele teve remorso foi até os sacerdotes. Então assim, não dá para você segurar essa doutrina, né? De que uma vez salvo, sempre salvo. Não tem lógica. Ah, Deus tem aqueles que ele já destinou para a ira. Não, Deus não. A Bíblia diz que todos nós estávamos debaixo da ira. Todos pecaram e destituídos. Estavam só alguns, os outros selecionados não estavam. Não, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Todos pecaram. Então, predestinação é um destino que pode ser mudado. Você muda o destino. Jeremias 29:11, não é isso que diz? Eu é que sei que pensamentos que tenham pensado a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Aí ele fala assim no finalzinho, para dar o quê? O fim que você deseja. Deus não é aquele que termina a história. É você que termina a história. É você que escolhe o final da sua história. Quem começou a escrever a sua história não tem direito de terminá-la, a não ser que você entregue a caneta para ele. É o Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então a doutrina da predestinação, ela não condiz com o que a Bíblia diz. Ah, mas aí pega um texto lá de Romanos e tal, lá. Tá tudo certo. Aqui lá fala da soberania de Deus. Deus é soberano, claro que Deus é soberano. Deus é onisciente, sim. E por que ele fala aquilo lá? Porque não dá para questionar o que Deus faz. John Wesley diz o quê? Traga-me um verme que compreenda um homem, eu mostrarei um homem que compreenda Deus. Deus diz para Jeremias, se você não dá conta de correr com os homens que dão a pé, como é que você vai competir com os que dão a cavalo? Você quer questionar o que comigo? Isaías diz, se vocês têm alguma razão, traga, apresente as razões de vocês, vamos conversar, vamos entrar em juízo. Entendeu? Então não tem como sustentar a doutrina da predestinação e uma vez salvo, sempre salvo e tal. Porque qual a certeza absoluta que um cara que é calvinista tem que ele tá salvo? E outra coisa, se sustentar essa doutrina, a gente vai chegar a um ponto
Se nós fôssemos julgar a Deus, não temos poder para isso, mas nós colocaríamos Deus como injusto, né? Pois é. Como é que desde a fundação do mundo ele elegeu quem vai ser salvo e quem vai ser perdido? Então Deus tá Então por que ele permitiu as pessoas virem ao mundo sabendo que essas pessoas vão sofrer eternamente no inferno? Vou colocar você no mundo só pra mandar você pro colo do Satanás. Deus maldosinho. Não, querido. Esse cara é doido. Você tá pensando que Deus é Thanos? Eu sou inevitável. Deus não é o Thanos, não, irmão. Que quer destruir metade da humanidade. Não. Qual é o desejo de Deus? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o que faz a verdade quando você conhece ela? Conhecereis a verdade Vos libertar. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Livre. Então tem algumas pessoas que Deus esconde a verdade? Não. O Fábio não quer salvar, o Fábio esconde. Não, o Fábio não vai ser salvo, não. Eu não quero. Por quê? Não gostei do Fábio, não quero que ele seja salvo, não. Ué, Deus é assim? Escolhe 1000 e rejeita 2000? Mas Esaú não foi escolhido. Mas qual que foi a escolha de Esaú? Você não pode ser escolhido se você tem uma escolha, se você faz uma outra escolha. Ele escolheu vender a bênção por um prato de miojo. Só que aí eles usam a questão da graça irresistível, né? Aqueles que Deus quer salvar, ele usa a sua graça que se torna irresistível. Não existe graça irresistível. Não existe. Porque a Bíblia diz que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Não existe graça irresistível. O irresistível da graça é você render-se a Jesus. É você aceitar, ser convencido. Se a graça fosse irresistível, por que teria que ter o Espírito Santo para convencer? A graça é irresistível. Não precisaria do Espírito Santo. Então, não existe graça irresistível. Não. Se a graça fosse irresistível, Hebreus não diria: não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureça o coração. Eu posso endurecer o coração, eu posso não querer. Se a graça é irresistível, por que Jesus não fez milagres na Galileia? Ele não fez porque tinha muita credulidade, mas a graça é irresistível, deveria acontecer milagres. Se a graça é irresistível, porque tantas pessoas que Paulo pregou não aceitaram Jesus? Porque tantas pessoas se opuseram a Paulo, se a graça era irresistível? E olha o testemunho de Paulo. Por que Demas amou o presente século, abandonou? Por que Dalmácia para a Galácia? Por que Alexandre Lauteiro causou-lhe males? Por que Diótrefes fez mal à igreja? Na carta de João, se a graça é irresistível? Eles dizem que esses aí não eram eleitos, né? É igual aqueles que vêm para Jesus, se desviam, viram o saci lá no mundo. É porque esses não eram eleitos. Deus não elegeu eles para a salvação. Então não existe a doutrina. Como que eu posso dizer quem é salvo e quem não é salvo? Como que eu posso condenar? Eu posso julgar, mas não posso condenar. Se você condena, você não está salvo. Léo, esquece, você não está salvo. Porque olhando para você assim, você não tem cara de quem é eleito. Você não é nem candidato. Nem pré-candidato você pode ser. Como assim, cara? Como assim? Não bate. Não condiz com o que as escrituras dizem. O filho do homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Ele veio resgatar, teve dispensações para trazer o homem de volta. Quantas dispensações são? São 7. Não, 8. O Bento pregou errado. O pastor o general Benigar. São 8 dispensações, é 7 não. É 8. Só para ajudar. Inocência, então, consciência, errado. Governo humano. Volta. Qual inocência? Não é inocência a primeira. Qual é a primeira? A dispensação do mistério. Está em Efésios. Paulo falou sobre a dispensação do mistério. Paulo fala de duas só: dispensação do mistério e plenitude dos tempos. Na dispensação do mistério, o mundo espiritual foi criado. Quando o mundo espiritual foi criado, os anjos foram criados. Jó 38 diz que quando os anjos cantavam, Deus fazia todas as coisas. Até Deus gosta de fundo musical. Pega. Vocês gostam? Pega aquele graça, pega essa seguradinha. Então, assim, a dispensação do mistério, agora vai. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal. Governo humano e patriarcal ou patriarcal governo humano? As duas é a mesma, né? Lei, graça, milênio. Então são 8, são 7 não. Só para ajudar.